Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? Oi, Sardenberg, boa tarde para você, para Cássia, para os ouvintes. Boa tarde, Vera. Bom, o presidente Lula vai ser operado na sexta-feira, até ele falou já da cirurgia, e só que antes da cirurgia tem essa possibilidade, eu estou perguntando para você, se vai indicar o novo Procurador-Geral da República. E o outro assunto é que, por falar em procurador, o Aras está de saída, né? E agora está virando um cara legal, Vera? Tá tendo uma ressignificação da gestão de Augusto Aras à frente da Procuradoria-Geral da República, Sardenberg. O Procurador-Geral, durante esses 4 anos que ficou no posto, né, ele foi conduzido e reconduzido por Jair Bolsonaro, ele teve muitos embates com os ministros do Supremo, não tinha um bom relacionamento ali, teve embates tanto em plenário quanto em decisões dos ministros, por escrito, portanto, mas agora, nessa reta final, ele está passando por uma redenção. Primeiro, foi a vez do ministro Dias Toffoli fazer um desagravo a ele numa sessão do Conselho Nacional do Ministério Público realizada ontem, para entregar uma série de medalhas, de honrarias ali, uma espécie de ato final do Aras, em que o próprio Toffoli foi um dos homenageados. E aí ele fez uma fala cercada de mistério, de que a história um dia vai dizer como o silêncio do Aras foi necessário para evitar que a gente chegasse numa ruptura institucional. Eu nunca ouvi dizer de atos de bravura que a história tenha registrado, de silêncio de pessoas que tinham a obrigação funcional de falar e de agir diante desses mesmos riscos, e como esse silêncio pode ser considerado uma forma de ação. Mas o Toffoli achou por bem encontrar essa forma para desagravar o Aras, e ele foi pelo mesmo caminho, dizendo que um dia ele vai revelar, que ele não pode revelar agora que silêncio foi esse a que o Aras se refere. Ora, você pode ter vários tipos de ação, mas a da Procuradoria-Geral da República, como órgão máximo do Ministério Público Federal, é o dever de agir. Ele teria o dever de agir em defesa da sociedade, mesmo diante de riscos de golpe, etc., como na pandemia, quando houve uma emergência sanitária e nenhuma das ações para questionar o general Pazuello ou para questionar o próprio Bolsonaro ou atos do Ministério da Saúde, nenhuma delas partiu da Procuradoria-Geral da República. O Ministério Público, nas suas instâncias inferiores, agiu em alguns casos, mas nunca o gabinete do Procurador-Geral Augusto Aras. Durante todo o governo Bolsonaro, 2% só das ações cobrando atos do Poder Executivo partiram da PGR. Isso tudo é levantamento da FGV, que faz um controle do Supremo, tem lá um programa há muitos anos de acompanhamento das ações da Procuradoria-Geral da República e do Supremo. Então, não há como não se falar em omissão da PGR nesses anos. O próprio decano da Corte, ministro Gilmar Mendes, foi ao Roda Viva, fez duríssimas críticas ao Aras, que na época suscitaram uma nota da PGR defendendo, e agora voltou atrás. Agora ele também fez nas suas redes sociais uma postagem falando em reinstitucionalização do MP sob Augusto Aras, como se institucionalização fosse o sinônimo de omissão. Não é porque ele tem críticas ao lavajatismo da gestão do Rodrigo Janot e ao que os procuradores da Lava Jato fizeram que ele precisa chancelar os atos do Aras, se omitindo em relação aos arroubos golpistas e à condução da pandemia sob Jair Bolsonaro. O problema do Brasil hoje é esse: quem faz críticas a uma determinada posição se alia obrigatoriamente a outra igualmente indefensável. Então, tem essa tentativa aí de passar em panos quentes pro Aras, mas os números dele são esses. Os números são esses que eu mencionei aqui. Uma PGR omissa e que não
cumpriu o seu dever constitucional de defender a sociedade nos momentos em que ela precisa ser defendida. 2%, como você trouxe para a gente, é mesmo muito pouco. Agora, Vera, tem uma grande expectativa, né, em relação à decisão do presidente Lula de indicar o sucessor para o Aras antes da cirurgia a que ele deve se submeter nos próximos dias. Nós temos aí os cotados para essa vaga, me parece que são especialmente 2 nomes, me corrija aqui se eu estiver errado, e eu queria que você falasse um pouco dos pontos altos e baixos desses candidatos. Exato, os 2 nomes mais falados, Cássia, são o do subprocurador Paulo Gonet, que tem aí a simpatia dos ministros Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, e do também subprocurador Bigonha, que tem aí a defesa do PT a seu favor, né? Então, são os 2 nomes mais falados e são os 2 nomes pelos quais há mais padrinhos. Mas nenhum deles parece ter chegado ao coração do Lula, pelo que eu apuro, pelo que eu ouço, pelo que eu sondo, com as pessoas que têm voz e que têm interlocução com o Lula nesse assunto. A conversa com o Bigonha não foi muito boa, ele o recebeu um pouco antes de ir para a ONU e manifestou ali uma certa incerteza, não gostou da conversa e etc. E o Gonet, por outro lado, que é o candidato do Alexandre e do Gilmar, é considerado muito conservador, considerado muito de direita pelo PT. Então, a ala petista fica buzinando no ouvido do Lula que não poderia ser ele. Então, ele está nesse impasse. Muita gente acha que, diante do fato de que nenhum dos 2 se sobressaiu muito, poderia haver caminho para um tertius, e aí um com uma boa entrada dentro da corporação, que poderia ascender, nesse caso, é o subprocurador Carlos Frederico Santos, que é o que atuou agora no 8 de janeiro, foi o que fez as denúncias dos céus do 8 de janeiro, se aproximou muito do ministro Flávio Dino nessa condição, também tem uma boa interlocução com o Alexandre de Moraes, e aí não teria esse ranço de ser muito conservador, ser Opus Dei, ser TFP, como tem o Gonet, e muitos petistas não topam. Então, está mais ou menos nessa situação, 2 nomes mais citados, com um terço correndo aí por fora. E é certo que o Lula indica até antes de se internar, na sexta-feira? Todo mundo diz que ele quer deixar isso resolvido, Sardenberg, porque ele vai ter uma recuperação aí que vai exigir uns dias fora de combate, e ele não quer deixar a Procuradoria-Geral da República vaga por muito tempo. Então, que o Supremo vai demorar um pouco mais, porque a ministra Rosa se aposenta agora, no fim da semana, o ministro Barroso assume na quinta-feira, estou até aqui em Brasília, mas isso vai ficar para outubro, meados de outubro, o STF. Mas a PGR me dizem que ele quer resolver o mais rápido possível, então, portanto, antes de sexta-feira. Vera Magalhães, muito obrigado, Vera. Até amanhã. Até amanhã, um ótimo jornal para vocês. Tchau. Vera estava no estádio, sabia? Estava no estádio no domingo, Eu vi uma foto dela animadíssima. Parabéns, viu, Vera? Pois é. Obrigada. Nossa, parece que já faz um ano esse título, mas obrigada, Cássia. Carlos Alberto está aqui, gente, paramentado, inclusive, de camiseta e tudo. Ainda? Ele ainda tá nessa vibe? Ele tá animadíssimo. Eu não acho que faz um ano. Comemore por nós, meu amigo. Não tô achando isso aí que você falou, não. Então falou, Vera. Obrigada, Vera. Até amanhã. Um beijo, gente. Tchau, tchau.